crescem as tensões na Ucrânia. Os Estados Unidos agora alertaram para uma situação extremamente perigosa no país, dizendo que a Rússia pode fazer uma invasão a qualquer momento. A gente vai conversar com quem entende tudo de conflitos no mundo inteiro. Ian Boechat vai esclarecer para a gente o quanto, né, Ian, essa ameaça é de fato preocupante, o quanto os Estados Unidos têm ou não razão em fazer essa espécie de alerta para o mundo. Boa tarde, bem-vindo sempre por aqui. Boa tarde, muito obrigado. Olha, esse tipo de anúncio que os Estados Unidos fizeram hoje faz parte de uma guerra estratégica e uma guerra retórica que está acontecendo nesse momento. A inteligência americana vem alertando dessa possibilidade de uma invasão russa à Ucrânia já há alguns meses. E, de fato, a Rússia tem colocado equipamentos, soldados na fronteira com a Ucrânia e vem pressionando o Ocidente a atender algumas de suas demandas. No entanto, a gente precisa lembrar que a inteligência americana não tem primado pelos acertos nos últimos anos e o exemplo afegão talvez seja o melhor deles. Mas, enfim, esse tipo de anúncio que acontece hoje tem muita relação com o que vai acontecer na sexta-feira, quando o secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai se encontrar com o chanceler russo, Lavrov. Vai ser um encontro de alta cúpula entre os dois países para discutir toda essa confusão na fronteira da Ucrânia. Por enquanto, não há nenhum indicativo claro de que essa invasão seja de fato iminente, que ela vai acontecer nas próximas horas. Isso dificilmente vai ocorrer por conta dessa reunião que está programada para sexta-feira na Suíça, entre esses dois oficiais de alto escalão da Rússia e dos Estados Unidos. Mas sim, de fato, há muita tensão na região e a Rússia tem pressionado o Ocidente para que, digamos, desista de exercer influência sobre a Ucrânia, ou pelo menos parte da Ucrânia. E alguns países, principalmente da Europa, já vêm expressando uma profunda preocupação com um eventual conflito militar, apesar de Moscou, como a gente falava, recusar que haja planos para uma invasão, né, no país vizinho. Esses conflitos não são de agora. Eu queria pedir para que você explicasse um pouco mais, voltasse alguns capítulos dessa história, para quem está nos assistindo, ligou a TV agora e não tem acompanhado muito bem o início dessas tensões, né, que vem de lá atrás. De fato, a gente precisa entender o papel da Rússia e da Europa nesse tabuleiro geopolítico do mundo, né? Se a gente voltar alguns séculos para trás, a gente vai ver que a Rússia sempre teve muito medo da Europa e a Europa sempre teve muito medo da Rússia. Isso porque são duas forças muito grandes e que disputam um mesmo território, a grande planície eurasiana, se a gente puder chamar assim. A gente precisa lembrar que quando Napoleão invadiu a Rússia, ele passou por ali, por onde hoje é a Ucrânia, hoje onde é a Bielorrússia. Quando Hitler invadiu a Rússia, ele fez o mesmo caminho. Para a Rússia é muito importante manter o que se costumou chamar de estados tampões. A Ucrânia e a Bielorrússia fazem esse papel. Elas estendem a fronteira à Rússia para mais próximo da Europa. Enquanto isso, para a Europa, estender a sua fronteira para mais próximo da Rússia também é estratégico, já que há um temor de ambas as partes. O que a gente está vendo agora, nesse momento, é uma disputa por esses estados tampões, digamos assim, ou por essa expansão de fronteira. A Rússia quer manter a Ucrânia por questões econômicas, questões políticas, questões históricas e principalmente por questões estratégicas. Ela não quer tropas da OTAN, por exemplo, a 300 quilômetros de Moscou. E ela tem razões históricas para isso. Ao mesmo tempo, a Europa quer expandir, ou a Europa Ocidental, os Estados Unidos, a OTAN, querem expandir as suas fronteiras para mais perto de Moscou. Enfim, essa é uma disputa muito antiga e que não vai se resolver agora, ela vai continuar por talvez séculos. É o que a gente tem visto no último milênio quase, se a gente olhar bem para a história. Então, essa é uma disputa por território e uma disputa estratégica de proteção e de encontrar uma maneira de ganhar espaço sobre o território do outro. Agora, Ian, efetivamente, o que de concreto os Estados Unidos podem fazer num momento que é muito diferente de quando esses conflitos eles foram se formando lá atrás, né? Hoje talvez seja uma utopia pensar, mas eu gosto de pensar, as coisas são mais resolvidas, quem sabe, pelo campo da diplomacia.
O que a diplomacia não está dando conta e o que efetivamente os Estados Unidos pode fazer em relação a essa história? Olha, por enquanto a diplomacia está dando conta, né? A ameaça militar faz parte do jogo diplomático, faz parte das pressões que se estabelecem na tentativa de conquistar espaços sem necessariamente utilizar a força militar. Talvez seja de fato utópico acreditar que a gente não vai ter mais conflito. A história mostra que os conflitos sempre existiram e nesses últimos anos tem provado também que eles existirão por muito e muito tempo, tanto por parte do Ocidente quanto por parte do Oriente, como a gente pode colocar a Rússia nessa disputa. Os Estados Unidos, nesse momento, estão fazendo o papel que eles tiveram ao longo dos últimos 80, 70 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando tentaram colocar a sua ideologia, a sua força, o seu poder sobre quem era o grande antagonista americano durante o século XX, que foi a União Soviética, né? Esse é um conflito, essa é uma disputa que tem resquícios aí. É a OTAN tentando expandir o seu território em direção ao que era o território da União Soviética. A diplomacia, por enquanto, está funcionando, as discussões estão ocorrendo. O que a Rússia quer é que os Estados Unidos e a Europa se comprometam a não tentar expandir as suas fronteiras para um território que ela considera seu historicamente, estrategicamente. Se a gente fizer uma comparação mais ou menos pensando do outro lado, seria mais ou menos a pressão que os Estados Unidos talvez estivesse fazendo agora se a Rússia estivesse querendo instalar mísseis e colocar tropas no México, na fronteira sul-americana. Então, a Rússia vê a Ucrânia como o seu quintal, como a sua área de influência histórica e se sente muito ameaçada quando vê esse influência sendo pressionado e sendo convidado a integrar um bloco militar que historicamente foi seu inimigo. Ian Boixá, portas abertas sempre aqui para sua participação, agora à distância aí da redação do jornalismo da Band, mas sempre bom poder contar com você aqui na nossa programação, viu? Um bom trabalho, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada, até uma próxima. De volta para a nossa realidade aqui do Brasil, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fala